Pessoal, então vamos agora aprender esta fofurinha aqui. É uma tortinha que você pode fazer numa versão um pouquinho menor, que é a que nós vamos fazer aqui, tá? Porque eu quero dar a opção, já que tá chegando o final do ano, de você fazer aí chaveiros para presentear. E lembrancinhas de aniversário também. E outras coisas mais, né? Decoração. A partir dessa receita aqui você pode criar muitas outras coisas, pode não fazer essa parte de cima e fazer um vasinho. Bom, muitas opções. Bom, então nós vamos precisar para fazer esse mini chaveiro, né? O detalhe, né? A alcinha aqui, a correntinha do chaveiro. Esses dois fios aqui, ó, no balloon, você pode fazer na cor que você desejar. Balloon amigo na cor 8590. É um azul clarinho bem lindo. E nesse rosa aqui, que tem o número 377. Eu não sei se tá faltando ou se é esse número mesmo, pessoal. Mas é esse rosa aqui, ó. E ao invés de usar a cor branca, eu vou usar off-white para ficar um pouco diferente daquele. E aí, eu sempre falo que quem trabalha com artesanato deve sempre guardar. Primeiro, porque nós trabalhamos com artesanato e utilizamos essas coisas, né? E segundo, que é muito mais importante até, a gente, ao invés de jogar isso aqui fora, ó, pessoal, a gente reaproveita. Inclusive, esse isopor aqui, agora chegando no final do ano, você pode ralar ele e fazer o efeito aí para suas fotos de Natal. Ou seja, não jogue fora. Vamos precisar também de olhinhos, se você quiser utilizar o número 5, tá? É melhor, porque é bem pequenininho, né? Cola e uma tesoura para cortar aqui essa base, né? Bom, então, ó, eu vou utilizar aqui a agulha de crochê número 2,5 e vou começar aqui com essa parte aqui do fundo, tá? E, inclusive, já deixa separado aí também, se você não tiver separado ainda, essa base que nós vamos utilizar aqui. E eu também não falei da fibra, né? Nós utilizamos a fibra aqui pra preencher aqui o trabalho e a agulha, né, de tapeçaria pra fazer os acabamentos, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Eu lembro a vocês que eu vou fazer uma versão um pouquinho menor, tá? Vamos achar a ponta aqui do fio. Bom, se você ainda não conhece aqui, não assistiu nenhum vídeo, fica aí até o final, porque não é só uma receita. Aqui eu costumo dar dicas, tá? Inclusive, aqui eu vou falar sobre essa troca de cor aqui, como eu faço para ficar com esse detalhe, ó, esse acabamento, tá? Eu falo também do círculo perfeito. Então, vamos lá. Começamos aqui, ó, com um anel mágico, tá? Eu faço o anel mágico dessa maneira, ó, aqui tá minha mão esquerda, meu dedo indicador, ó, a parte mais curta tá aqui atrás, e eu faço uma volta aqui com fio mais comprido. Aí, na frente fica assim, ó. 2 fios, passo a agulha aqui por baixo dos dois, prendo, né, pra firmar aqui o fio com o meu dedo, passo esse que tá aqui atrás por baixo, laço o fio do novelo, ó, e faço um nozinho inicial. Pronto. Esse é o anel mágico. E aqui dentro do anel mágico, eu vou colocar 6 pontinhos baixos. Então, 3, 4, 5 e 6. E aí, vou puxar aqui, cuidado para não puxar muito forte, que senão fica difícil trabalhar nesse primeiro pontinho aqui, ó. Costumo falar sempre isso. E aí, vou vir aqui, ó, no primeiro ponto. Eu não costumo trabalhar com finalização de ponto baixinho, eu trabalho em espiral, tá? E aí, aqui, ó, como essa laçada tá larguinha aqui na agulha, eu puxo bem, para que ela fique bem fechadinha e o trabalho fique bem feito, tá? Não fique com buraquinhos. Aqui, eu já fiz meu primeiro ponto no segundo giro. Eu vou fazer 6 aumentos aqui. Fiz o primeiro, tá? 2 pontos juntos aqui, 2 pontos baixos juntos. Fiz o segundo aumento. Vou pro terceiro aumento. Quarto aumento aqui. Quinto. E o sexto aumento, tá? Ó. Agora, eu não falei pra vocês, né? Mas eu vou pegar aqui o marcador. Vou utilizar o marcador, porque no próximo giro aqui, no giro 3, eu vou fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, tá? Nessa aqui que a gente acabou de fazer os 6 aumentos, a gente tem um total de 12 pontos. Na próxima carreira,
fazendo a sequência de um ponto baixo e um aumento, a gente vai ter o total de 18 pontos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o marcador no primeiro ponto sozinho que eu fiz. Ó. E vou fazer essa sequência. Um ponto baixo sozinho e depois um aumento. Um ponto baixo sozinho e depois um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. E assim a gente vai fazendo até chegar lá no final, né? Onde está o nosso marcador lá de pontos. E é sempre importante você conferir, tá? Mesmo que tenha um marcador, vê se a quantidade de pontos bate. Tem que ter um total de 18. Pronto. Cheguei aqui. Agora eu já posso puxar, ó, esse fio aqui do anel mágico, já posso fechar bem, que senão a gente acaba esquecendo, aí fica esse buraquinho aqui. E quando a gente trabalha com fibra, o ideal é que não fique buraquinhos nenhum, para não aparecer a fibra. Agora que nós vamos para a dica aqui do círculo perfeito. O círculo perfeito consiste em não colocar aumentos em cima dos aumentos das carreiras anteriores, tá? Para não fazer aquelas pontinhas, aqueles biquinhos e virar um hexágono. Então, aqui, toda vez que você tiver carreiras com números pares, por exemplo, aqui vai ter 2 pontos baixos sozinhos e depois um aumento. 2 é par, né? Então, como 2 é par, eu faço metade dos 2, ou seja, 1, e o outro que sobrou eu deixo lá para o final. Quando a gente tiver aqui 4 pontos baixos e um aumento, eu faço metade, só 2 aqui, faço o aumento em seguida, depois dos 2, e os 2 que faltarem eu deixo lá para o final. Mas o restante aqui a gente faz normal, como todas as receitas, tá? É só esse início e o final que muda. Então, vamos lá. Se aqui eu teria que fazer agora 2 pontos baixos e um aumento, eu vou fazer um só. E já vou fazer um aumento aqui. Vou colocar meu marcador nesse primeiro sozinho que eu fiz. E o outro que faltou, eu vou deixar para fazer lá no final. E agora aqui, ó, depois de fazer o aumento, um ponto baixo sozinho, um aumento, eu faço normalmente a carreira. 2 sozinhos, ó, e depois um aumento. E aí, você vai perceber que fazendo, utilizando essa técnica, os seus aumentos não vão se encontrar. E aí, você não vai ter problema de ter aquelas pontinhas no trabalho. Não só as pontinhas, como também não vai ter as cicatrizes, né? Sabe quando a gente faz os aumentos ficarem juntinhos? Ele acaba dando uma marcação, né? Uma cicatriz no trabalho. E assim não. Então, nós vamos seguindo aqui, ó. 2 pontos baixos sozinhos e depois o aumento. 2 pontos baixos sozinhos e depois o aumento. E agora, olhem o que sobrou aqui. Um ponto baixo sozinho aqui por último, que é aquele que nós deixamos de fazer aqui no início. E aí, se você analisar bem o seu trabalho agora, o que a gente tem, ó? Um ponto baixo aqui, um aqui, toda a carreira ficou por igual, 2 pontos baixos e um aumento, tá? E agora, a gente tem aqui um total de 24 pontos. Vamos para a próxima carreira, será número ímpar, né? 3 pontos baixos e um aumento, então, como é ímpar, eu vou fazer normalmente. Ó, 1, 2, 3, e já faço o aumento aqui. E aí, coloco o meu marcador no primeiro ponto feito, claro, né? E de novo, 1, 2, 3, e o aumento. E aqui a gente faz a carreira normal, tá? Até o final fazendo essas repetições. Chegando aqui no final, confira, você precisa ter um total de 30 pontos. Cheguei aqui no final, tem um total de 30 pontos, e ó como o trabalho tá bem circular, sem aquelas pontas. Agora, nós vamos para o próximo giro, que tem número par. São 4 pontos baixos sozinhos e um aumento. Então, vamos começar aqui com metade de 4. Vou fazer 2 apenas, ao invés de fazer 4. E em seguida, já vou fazer um aumento. E os outros 2 ficam lá para o final. Aí, coloco o meu marcador aqui, no primeiro ponto sozinho feito. E agora, eu dou sequência normal. Faço 4 pontos baixos sozinhos, ó. 1, 2, 3, 4. E venho aqui e faço um aumento. Depois, 1, 2, 3, 4.
e faço um aumento. E assim também vou até o final. Quando chegar lá no final, eu tenho que ter um total de 36 pontos, tá? Deixa eu conferir aqui para não fazer errado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e agora eu faço o aumento. E aí, vocês vão ver que vão sobrar 2 pontinhos lá no final para fazer. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ai, me perdoem, agora que eu me toquei que eu deixei a base clara aqui no fundo, fazendo com esse fio claro. Perdão, podia ter colocado um fundo colorido. Bom, mas está em tempo. Vou dar continuidade com esse tom aqui de azul, já que é praticamente o tom que a gente vai usar aqui, tá? Bom, e aí vou continuar aqui até chegar no final, né? Fazendo essa sequência. 1, 2, 3, 4 e o meu último aumento aqui. E aí, se vocês analisarem bem aí, sobraram 2 pontinhos baixos pra gente fazer. Que são aqueles 2 que nós não fizemos lá no início. Então, a regra é essa, para fazer esse círculo aqui, ó, retinho, né? Retinho não, o círculo não é retinho. Para fazer um círculo bem feito, sem aquelas pontinhas, nós utilizamos essa técnica aqui, tá? Agora, vamos para o próximo giro, que é a sequência de 5 pontos baixos e depois um aumento. 5, como é ímpar, não vai ter problema algum, a gente pode fazer toda por igual e no final conferir um total de 42 pontos. Então, eu vou começar aqui, tá? Vou fazer meus primeiros 5 pontos e já vou fazer um aumento. E vou fazer assim por toda a carreira. Tá? Ó. Aqui são os 2 que a gente terminou. E depois 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, deixa eu colocar meu marcador aqui no primeiro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5... E vou fazer o meu aumento e vou fazer essa sequência até o final. 5 pontos baixos e um aumento. E conferir lá no total, no final, 42 pontos, tá? Bom, e aí aqui agora a gente tem um total de 42 pontos, tá? Se você quiser parar aqui, pode parar. Se você quiser fazer um chaveiro, né, menorzinho, você pode parar. Caso não, você faça mais uma carreira de aumentos, tá? Eu vou parar nesse aqui, nessa quantidade de 42 pontos baixos, tá bom? E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó, é aquela base, né? A base aqui do fundinho do chaveiro. E eu quero que ele fique firme, né? Assim como nós deixamos esse aqui firme, ó. E aí, agora, o que nós vamos fazer, ó? Vamos desenhar aqui, cuidado para você não manchar a sua peça, principalmente sendo branca. Peraí que essa caneta não estava escrevendo, você pode usar inclusive um lápis. Ó, você não precisa cortar exato não, tá? Porque senão você vai manchar aqui a peça. Ó, faz um desenho aqui, agora já pare, né? Pegue a tesoura, eu te indico usar uma tesoura só para esse tipo de trabalho, porque senão você vai acabar estragando aí as tesouras. Eu só utilizo essa aqui para fazer esse tipo de recorte. Aí, eu tenho as outras, né, com ponta mais fina. Ó. Eu indico sempre você cortar um pouquinho maior. Por quê? Porque conforme você vai colocando lá na peça, você vai medindo e vendo a necessidade de fazer algum ajuste. Se você já cortar pequena, você não vai ter como ajustar, né? Ela já vai ficar pequena. Bom, e se vocês analisarem aqui, ela tá, ó, do tamanho aqui, um pouquinho maior. Então, a gente vai e acerta aqui, ó. Corta mais um pouquinho. Cuidado aí pra não cortar demais, tá? Isso aqui é pra deixar a base, né, firme. Ó. Agora já tá praticamente ok. Só essa parte aqui que eu acho que ficou pontuda. E ela tem que ficar bem circular, né, pra encaixar aqui direitinho, ó. Agora sim, ó. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar aqui, ó,
em pontos, pegando nas alcinhas só de trás aqui, ó. Pra quê? Pra fazer a nossa peça subir. Então, agora a gente vai trabalhar aqui, ó. E vamos fazer 42 pontos aqui, ó, pegando somente nas alcinhas de trás. Tá? Então, deixa o marcador aí no primeiro ponto que você fez. Dê a volta todinha aqui agora pegando nas alcinhas de trás. E quando chegar aqui, nós vamos voltar e fazer outro giro. Bom, e após finalizar aqui essa carreira, ó, que nós fizemos somente de pontos em BLO, né, onde a gente pega nas alcinhas de trás, aqui nós vamos colar esse plástico, né, esse círculo aqui. Por quê? Porque agora a gente vai subir aqui com a peça. Então, para que depois não fique difícil, pegue aí a cola, passe no seu trabalho, sem excesso, tá? Só a quantidade suficiente. Com cola, a gente sempre vai colocando, e se vê a necessidade de colocar mais, coloque mais depois. Caso seja como esse aqui, ó, que tem esse tom amarelo e o outro lado branco, utilize para ficar aqui para essa parte de baixo o branco, tá? Porque assim, quando a pessoa virar ó, o trabalho, né? Virar essa parte aqui, ó. Não vai estar esse amarelado aqui aparecendo, e sim a parte branquinha. Tá ok? Ó. Pronto. Feito isso, nós vamos agora fazer mais um giro aqui, somente de ponto baixo sobre ponto baixo, porém, agora a gente vai pegar aqui nas duas alcinhas, tá? Então, ó, se você quiser, espere secar também um pouquinho. E agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, porém, pegando nas duas alcinhas. 42 pontos baixos aqui. Como essa cola demora, às vezes, a colar um pouquinho, ó, eu vou dar uns minutinhos para ela secar. E, em seguida, vou dar sequência aqui aos pontos. Esperem aí também, que eu acho que vai dar um melhor resultado aí no seu trabalho. Dependendo da cola, às vezes cola imediatamente. Mas essa aqui não colou imediatamente, então... Vou aguardar um pouquinho e já dou continuidade aqui somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Bom, e queria lembrar vocês também, ó, que já vai chegar aí a Copa do Mundo. Se vocês quiserem também fazer o detalhe aqui do recheio na cor verde e amarelo, é uma opção também, tá? Eu vou fazer naqueles tons que eu mostrei aqui pra vocês, mas vocês também podem improvisar aí e, quem sabe, fazer verde e amarelo. Bom, feito aqui, ó, os 42 pontos baixos pegando aqui nas duas alcinhas... Agora, nós vamos cortar o fio aqui, tá? Peguem a agulha de tapeçaria. Nós vamos fazer um acabamento aqui, tá? Quem já conhece aqui, quem já assistiu algum vídeo meu, sabe que quando eu faço essa troca de cor aqui, pra ela ficar bem perfeitinha assim, ó, eu costumo fazer este acabamento aqui, ó. Acabou com a cor, né? Essa cor clarinha. A gente tá aqui com o fio, ó, do último ponto que a gente teceu. E aqui na frente tem um ponto. E tem o seguinte, nós vamos entrar aqui no seguinte, vindo nessa direção, ó. De trás pra frente. Agora, nós vamos, ó, trouxe o fio aqui, já passei ele pra minha direção, só vou trazer pra cá pra mostrar pra vocês, ó. A gente vai entrar aqui exatamente no ponto de onde saiu o fio. No meio do ponto, ó, aqui em cima. Sabe, essas duas alcinhas, a gente passa a agulha aqui no meio delas, ó. E traz aqui também na minha direção. E olha o que nós formamos, uma correntinha. Puxamos bem, ó, pra ficar no tamanho das demais, tá? E agora, sabem aquele ponto que nós pulamos, ó? Nós passamos a agulha por debaixo das alcinhas dele aqui, ó. E puxamos bem. E assim faz com que, ó, o degrau não fique aqui tão altinho, tá? Ó. Se você acertar bem, né, ó. Fica certinho aqui a corrente, ó. E não fica tão alto.
E aí, aqui dentro, ó, a gente tem que prender esse fiozinho, para ele não ficar saindo, não ficar frouxo, em algum outro pontinho, tá? Pode deixar ele aqui pra dentro, ó, depois que você puxar. Que aqui a gente vai colocar a fibra, então não tem problema, ó. Bom, e aí após essa finalização, nós vamos agora fazer a primeira cor aqui do recheio da nossa tortinha, que é esse tom de rosinha aqui, tá? E aí, nós podemos começar em qualquer uma das partes aqui do trabalho, mas eu vou começar exatamente aqui, ó, onde eu terminei, porque sempre fica uma diferençazinha, mesmo que pouca, mas tem, né? Então, eu vou deixar para fazer aqui nesse mesmo ponto, ó. E aí, como que nós vamos trabalhar agora, ó? Nós vamos pegar somente nas alcinhas de trás também, ó. Vou inserir aqui a nova cor, fazendo apenas uma correntinha, ó. Tá? E aí, agora, nós vamos trabalhar em pontos baixíssimos aqui. Porém, não apertem e nem deixem tão largo. Não apertem tanto, por quê? Porque depois nós vamos trabalhar uma carreira pegando nas alcinhas aqui desses pontos baixíssimos. Então, se a gente apertar muito, além de fechar aqui o trabalho, né, de mexer na estrutura do trabalho, depois fica difícil para você fazer os pontos em cima. Então, agora, nós vamos fazer, ó, pontos baixíssimos aqui, em cada alcinha do ponto da carreira anterior. Começamos apenas com uma correntinha lá, com esse tom rosa, e vamos dar a volta aqui, ó. Eu já vou te pedir, ó, puxa um pouquinho essa laçada. E esse fio rosa aqui que nós, ó, colocamos, vamos amarrá-lo ao branco que nós finalizamos da carreira anterior, ao off-white, né? Não branco. Para que esse rosa fique firme aqui, a gente não tenha problema, tá? Bom, após amarrar os fios aqui atrás, vamos lembrar aqui que nesse primeiro aqui nós fizemos somente uma correntinha. Então, nós vamos fazer, ó, o ponto baixíssimo aqui neste último ponto, ó, tá? Onde nós começamos com uma alcinha, uma correntinha. Agora, nós já vamos vir aqui nesse próximo, ó. E vamos fazer um ponto baixo. E vamos seguir aqui, ó, somente em pontos baixos, tá? Bom, e aí agora, ó, chegando aqui no finalzinho, depois de amarrar aqui, nós vamos vir aqui, ó, nesse primeiro ponto que nós começamos com uma correntinha, nós vamos inserir a agulha aqui e fazer o último baixíssimo aqui, tá? E vamos vir aqui, ó, pegar no próximo ponto agora para a próxima carreira. Vamos pegar também somente na alcinha de trás, só que vamos fazer um ponto baixo. E aí, aqui é o nosso primeiro ponto baixo desta carreira. Então, colocamos o marcador. E agora, nesta carreira, nós vamos trabalhar somente ponto baixo sobre ponto baixo, porém, pegando na alcinha de trás, ó. Então, a minha troca de cores aqui, ó, eu normalmente começo assim, com pontos baixíssimos e depois trabalho em pontos baixos, porém pegando na alça de trás, tá? E aí vocês vão ver, né, que o acabamento fica bem bonito, principalmente quando você estiver fazendo esses detalhes, assim como aqui eu tô fazendo o detalhe do recheio do bolo, ou quando você estiver fazendo uma roupinha aí pro seu amigurumi, porque aí fica uma divisória aqui, ó, bem certinha, tá? A transição de cor fica bem melhor, eu acho, tá? Me digam aí depois nos comentários se vocês já conheciam essa troca de cor e o que vocês acham. Ou se não conheciam também, podem escrever aí e me dizer o que vocês acharam.
E aqui agora nós vamos fazer, ó, ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar aqui no final, pegando somente na alcinha de trás. Terminado aqui o giro, agora nós vamos fazer mais um giro de ponto baixo sobre ponto baixo, porém pegando nas duas alças, tá? Então, ainda na mesma cor aqui, nesse rosinha maravilhoso, fofo. Bom, chegando aqui no final, ó, nós vamos fazer o mesmo acabamento. Fizemos agora aqui, ó, 2 giros, né? O primeiro giro em BLO e o segundo giro pegando nas duas alcinhas. Cortamos aqui esse tom rosa. Fazemos o mesmo acabamento que nós fizemos lá no tom off-white. Por quê? Porque agora nós vamos voltar a fazer o tom off-white aqui, tá? Ó, temos esse pontinho aqui, pulamos eles, vamos vir no próximo. E aí... Ah, se vocês quiserem fazer o inverso, também pode, tá? Deixa eu fazer esse agora aqui de outro jeitinho. Ó, normalmente a gente faz virado pra cá, né? A gente também pode fazer o inverso, ó. Virado pra cá, tá? Ó. E aí, agora, vem aqui no meio do ponto, né? Passa o fio, faz a puxadinha aqui pra deixar a laçada menorzinha. Vem com a agulha aqui embaixo da alcinha do ponto pulado e leva esse fio lá pra trás, ó, tá? E vocês dizem aí depois qual que vocês preferem. E aí, passem, né, esse fio aqui por dentro pra ficar firme. Eu só vou pegar uma agulha um pouquinho mais fina, porque esta agulha aqui, de tapeçaria, tá muito grossa e tá difícil passar aqui por dentro. Cuidado pra não mostrar do lado de cá o fio, tá? Bom, e aí, após aqui, ó, passar o fio rosinha aqui num ponto, a gente amarra aqui o branco que nós finalizamos, né? Daquela outra carreira lá atrás, com esse rosinha aqui, ó. Então, por isso que eu não cortei ele, ó, fui deixando aqui, até pra fazer os acabamentos, tá? Ó, e aí, se vocês repararem, ó, essa troca de cores fica mais direitinho aqui, ó. Inclusive, a gente pode passar uma colinha aqui, ó, e juntar mais, pra ficar mais próximo. Tá? Bom, e agora nós vamos fazer, ó, o mesmo processo que nós fizemos aqui quando nós inserimos o fio rosinha. Vamos inserir novamente aqui o off-white, tá? Que foi a cor que nós iniciamos aqui o trabalho, ó. Aí, cuidado só para você não pular aqui uma alcinha. Vou começar onde a gente terminou aquela, ó. Fazendo também só uma correntinha aqui. Em BLO, pegando na alcinha de trás, e vou vir fazendo pontos baixíssimos, ó, aqui, nesse giro, né, nessa carreira aqui anterior que a gente fez em rosa. Então, agora, o processo é esse. Tá, ó. Pontos baixíssimos aqui. Por todo o giro. Bom, daí eu cheguei aqui, ó. Deixa eu até desfazer aqui para mostrar e lembrar vocês. E aí, sabe aquele ponto onde nós iniciamos aqui com fio off-white, fizemos somente uma correntinha, a gente vem nele, ó, e fazemos um baixíssimo. Tá? Ó. E aí, não pegue nele aqui, não. A gente pega aqui, ó, e fazemos um ponto baixo. 2, 3, e assim nós vamos fazendo por todo o trabalho. E pegando nas alcinhas de trás agora, fazendo pontos baixos. A gente tá repetindo o mesmo processo que nós fizemos aqui, tá? Então, vamos fazer esse giro aqui até chegar no final, somente de pontos baixos, pegando na alcinha de trás. Bom, e aí cheguei aqui no final, ó, e como tudo no amigurumi é proporção, esse aqui, ele é maiorzinho. Então, ele me deixou aqui livre para fazer mais carreiras. Como aqui é um chaveiro, eu não quero que ele fique tão grande, né? Senão ele não vai ficar fofinho, delicado. Então, ao invés de fazer algumas carreiras aqui em branco, como eu fiz naquele maior, aqui eu só vou fazer uma, tá? Que foi essa que nós acabamos de fazer. E vou cortar aqui o fio e fazer aquele processo, ó. Puxo aqui meu fio,
Pego a agulha de tapeceiro. Opa! Por isso que a gente costuma utilizar essa agulha, porque ela tem essa ponta aqui, ó, mais abertinha, mais fácil de passar o fio. Bom, e aí agora eu vou fazer do jeito que eu tô habituada. Eu ensinei 2 jeitos pra vocês, mas eu vou fazer o que eu mais gosto, tá? Do acabamento. Ó, aqui tem o próximo ponto, nós vamos pular ele, vamos vir no seguinte, com a agulha na minha direção. Ó. Agora, nós vamos entrar aqui neste ponto aqui no meio dele, ó, no meio das 2 alcinhas. Trazer o fio também aqui na minha direção. Puxamos, ó, aí acertamos bem aqui. E agora, passamos aqui esse fio por debaixo daquele ponto que nós pulamos, ó, e puxamos delicadamente. Ó como fica. Eu gosto mais assim do que daquele outro jeito. E aí, mesmo processo. Olha quanto fio vai ficando aqui pra dentro. Por que que nós amarramos? Porque senão quando você for trabalhar nos próximos giros pegando somente na alcinha de trás, uma alcinha vai ficar mais larga aqui, ó. E aí o seu trabalho não vai ficar tão bonito, tá? Quanto mais delicado for, melhor fica o acabamento, tá? Agora, peguem aí o fio azul. Nós vamos fazer agora o recheio na cor azul. Bom, e aí agora com fio azul nós vamos fazer o mesmo processo. Ó, como tá cheinho aqui de fios. É assim mesmo, tá? Ó, inserimos a agulha aqui na alcinha de trás do ponto. Passamos o fio azul aqui por dentro, ó. Fazemos uma alcinha. Uma correntinha. E já vamos vir aqui no próximo, ó, e fazer um ponto baixíssimo. Cuidado que esse fio aqui, ele repuxa um pouquinho, tá? Ó. E aí, o acabamento não fica bonito. Cuidado aí quando você for tecer a peça, ó. Ele desfia, tá? Vou até cortar esse início aqui e deixar, eu não jogo fora não, tá, pessoal? Eu guardo aqui pra fazer acabamentos em cupcakes, bordadinhos nas bonecas. Eu guardo tudo. Minha mãe dizia que quem guarda tem. E é bem verdade. Mas não sou acumuladora, eu guardo o que eu sei que eu vou usar. Ó, e aí agora a gente vem aqui no próximo e fazemos um ponto baixíssimo. E depois baixíssimo de novo. E por toda a carreira a mesma coisa. Pegando na alcinha de trás aqui, ó. Em pontos baixíssimos, sem apertar o ponto. Lembrem desse detalhe, nem muito frouxo, nem muito apertado. E aí eu vou dar uma paradinha aqui, porque como esse fio repuxa, eu tô com medo dele soltar. Então, eu já vou vir aqui, vou dar um nó nesse azul aqui com branco. Pra ele ficar firme aqui, ó. Sem repuxar, tá, pessoal? Cuidado. E vou continuar fazendo aqui, ó. Todo o giro em pontos baixíssimos, tá? Bom, e aí agora, ó. Fiz aquele último baixíssimo aqui naquele início, onde nós tínhamos feito o primeiro, a correntinha, né? Deixa eu só colocar esse fio aqui pra dentro. E agora, nós vamos fazer um giro aqui. Opa, cuidado com esse fio branco. Pegando em BLO aqui, ó. Só nas alcinhas de trás. Fazendo pontos baixos. Cuidado, se você estiver utilizando esse fio que eu estou utilizando aqui. Ele é lindo e é muito gostoso de tecer. Só que, às vezes, ele desfia um pouquinho, tá? Mas, mesmo assim, eu amo. Super indico. E aí, aqui, ó, nós vamos fazer todo esse giro aqui, pegando somente nas alcinhas de trás e fazendo pontos baixos. E depois nós vamos fazer mais um giro na cor azul, só que aí é pegando nas 2 alcinhas, tá? Bom, e aí finalizei aqui, ó, só pra vocês verem como já tá ficando bem altinho, ó, por isso que eu não quis fazer mais giros aqui dessa cor off-white, tá? Se você quiser mais baixinho, não faça 2 giros, faça só um do rosa e um aqui do azul, tá? Que aí vão ficar todos iguais aqui, menores. Bom, e aí aqui, fiz o giro, ó, com esta cor azul. Agora, vou fazer o mesmo acabamento aqui no azul. Vou trazer novamente o off-white aqui, pra fazer esse detalhe aqui, ó,
porque a gente vai fazer o detalhe aqui do glacê. Então, a gente precisa estar com essa cor aqui. A não ser que você queira já finalizar aqui e fazer o glacê na cor azul, tá? Porque a gente pode criar de várias maneiras. E aí, aqui, já que eu vou colocar novamente essa cor off-white, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz em todas as carreiras. Então, já vou adiantar aqui o vídeo, tá? Vou fazer agora aqui um giro de pontos baixíssimos, depois um giro pegando somente na alcinha de trás e finalizo, tá? Para depois a gente vir para essa parte aqui de cima. Bom, e aqui, ó, trouxe para vocês agora o trabalho aqui adiantado, ó, fiz, tá? Mais uma carreira em pontos baixíssimos aqui no branco, depois essa aqui pegando nas alcinhas de trás. Já tinha finalizado aqui a azul. E aí, agora, nós vamos fazer aquela parte, começar, né? A fazer essa parte aqui de cima, tá? Eu não vou encher ainda, tá ok? Nós vamos primeiro, ó, fazer aqui. Se você quiser colocar também, ó, aqui nessa, eu coloquei também uma parte aqui em cima, tá? Se você quiser, é só fazer uma outra, pegar um outro plástico ou isopor, como eu falei, para colocar também na parte de cima e ficar firme. Mas como é um chaveiro, né? Não sei se você vai querer que fique firme, tá? E tem essa opção, embaixo e em cima, ó. Embaixo eu deixei firmezinho, tá? Mas em cima, só se você quiser. E aí, agora, o que nós vamos fazer? Aqui nós paramos com 5 pontos baixos e um aumento. Agora, para começar a fechar aqui, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, pegando só na alcinha de trás. Por quê? Essa alcinha da frente aqui, nós vamos fazer esse detalhe, ó. Então, nós temos que pegar aqui na alcinha de trás. E vamos fazer, ó, 1, 2, 3... 4, 5 pontos baixos e uma diminuição, tá? E de novo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e mais uma diminuição aqui. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e outra diminuição. E assim a gente vai fazendo até lá o final, tá? Bom, e aí aqui, ó, a gente vai começar a fazer essa parte aqui de cima, tá? Igual que a gente fez aqui embaixo. Porém, a gente tem que colocar os olhinhos, né? Antes de colocar a fibra, antes de colocar esse detalhe, se você quiser, um plastiquinho na parte de cima. E aí, nós temos a opção desse olhinho aqui pequenininho, ou se vocês não tiverem olhinho, vocês também podem usar um botãozinho bem pequenininho, ó, tá? Fica como opção aí, ou um botão, ou um olhinho. Eu vou utilizar aqui o olhinho, tá? E aí, é aquela questão da proporção que eu falei. Aqui, ó, eu coloquei a boquinha, eu desenhei em cima dessa faixa rosa e o olhinho entre a parte branca e a parte azul. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui a mesma coisa, ó. Vou vir aqui na parte branca, em qualquer um dos pontos, tá? Ó. Vou vir aqui nessa parte, que essa parte é bem pessoal, depende de onde você quer colocar, qual é a altura que você quer colocar o olhinho aí. Se mais pra cima, mais pra baixo, tá? Ó, e aí eu gosto que eles fiquem bem próximos. Acho que fica bem fofinho assim. Aí aqui eu só pulei 3 pontos, ó, que na realidade contam 2 aqui, porque quando a gente fura, né, ele cobre aquele que a gente contou aqui. Ó, e se você quiser mais distante também, é só colocar um pouquinho mais pra cá, tá? Ó, acerta aqui pra não ficar buraco e vem naquele do lado. Opa! Pra facilitar, às vezes, eu coloco a agulha aqui, ó, assim, ó. Ó, ficou juntinho, deixei o meu juntinho aqui, ó, tá? Porque ele é bem delicadinho, eu gosto juntinho assim. E aí, agora, a gente coloca a travinha, né? Essas bem pequenininhas eu costumo guardar separado.
porque às vezes elas se misturam e aí é um problema. Coloquei já aqui os olhinhos, as travinhas. E aí, agora, eu vou começar aqui a preencher com a fibra. Para quem me acompanha aqui, eu sempre aconselho, ó, começar aos pouquinhos, tá? Nunca ver esse espaço aqui e já colocar, assim, uma quantidade. Porque quando você coloca uma quantidade assim, você não molda o trabalho, você só enche, né, com a fibra. Quando você vai colocando aos pouquinhos, você vai preenchendo, ó, os espaços proporcionalmente, tá? E aí eu acho que o trabalho fica muito mais bonito, mais bem feito, mais bem realizado. Mas se você quiser aí, você pode fazer do seu jeitinho também, tá? Cada um tem um jeito, né? Cada um prefere fazer de um jeito, não tem certo e errado. Eu é que gosto de fazer assim porque, analisando os trabalhos que eu fiz lá no início, para agora, depois de utilizar outras técnicas, eu vejo o meu trabalho muito mais bem feito. Então, de um jeito que me agrada, que agrada as minhas clientes. E aí é isso. E aí, se você for fazer a tampinha aqui plástica, né, para fazer o mesmo acabamento que nós fizemos aqui no fundo, é só você pegar esse fundo aqui, apoiar em cima do plástico, desenhar, né, sem sujar aqui o seu trabalho com caneta e cortar e vir aqui dentro e já colocar, antes de fechar, tá? Antes de fazer mais um giro, porque senão depois você não consegue. Não consegue não, você consegue, mas você vai ter mais dificuldade. Cuidado aqui quando você preenche essa parte dos olhinhos aqui da fibra, ó, pra ele não ficar tortinho, tá? Pra não amassar aqui, colocar muita fibra nessa posição aqui dos olhos. Tá ok? E é isso, gente. Então, eu vou fazer aqui, eu ia fazer assim essa parte de cima, mas como algumas pessoas podem querer ver, né? Então, eu vou fazer aqui, vou cortar mais uma parte aqui e vou colocar. Bom, e a que eu tenho, ó, é azul, verde, não sei. E aí, eu não tenho outra opção aqui em branquinho. Opa, tá difícil, deixa eu desenhar do lado de cá, que eu acho que vai ser melhor. Cuidado só para não danificar a sua peça, tá? É só para você ter uma ideia, na realidade. Ó, eu nem fiz todo aqui, ó. É mais para eu ter uma ideia. Cuidado, a dica da tesoura é super importante. Não use a mesma tesoura que você utiliza para cortar feltro, fios, fazer acabamentos. Essa aqui é tipo escolar, né? Eu uso só para fazer esses cortes de papel, plástico. Ó. Aí eu vejo, né, às vezes fica meio pontudinho aqui. Lembrem que eu cortei mais ou menos, né? Eu não cortei tão certinho. Aí aqui também tem outra ponta, ó. E aí eu venho aqui, ó, e preencho, ó. Sei que tá grandinho ainda. Aí vou fazer um acabamento aqui. Cuidado quando você for fazer esse acabamento, para que você não corte demais, né? Que senão você estraga. E também deixe o mais redondinho possível, para não ficar as pontinhas. Que ele ajuda a dar forma aqui ao seu trabalho. Pronto, agora já foi, ó. E aí é assim, ó. A fibra tem que ficar por baixo dele, tá? Ó. Essa fibra aqui, se começar a sair, você preenche aqui de um jeitinho. E com um jeitinho também, faça esse acabamento aqui, ó. Ó. Tá? Aí, tá vendo, ó? Eu coloquei aqui, aí olha o que que eu vejo. Um lado tá mais preenchidinho, o outro tá faltando. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou repuxar um pouquinho, ó.
porque às vezes a gente fez um ponto um pouquinho mais justo. E vou colocar, ó, fibra aqui, ó, pensando nessa parte aqui, tá? A mesma fibra que já tinha, tá, pessoal? Não coloquei mais, não. Eu só retirei, ó, um pouco e estou remodelando aqui. Porque a gente só consegue ter essa visualização quando a gente vai finalizar aqui em cima. Antes não dá pra ver se vai ficar cheinho ou não. Cheinho que eu digo bem preenchido, né? Ó. Colocar mais um pouquinho. Porque eu quero que ele fique assim, ó, pessoal. Bem, ó, nada de amassado. Bom, e feito lá, preenchi, já coloquei aqui o plástico já na posição, ó, tá? Só tenham cuidado aí com essa fibra, que ela não, pra ela não atrapalhar fazer os pontos, tá? Não é nem que ela não pode estar aqui, é só pra não atrapalhar agora na hora de fazer a próxima carreira. Então, antes nós fizemos 5 pontos baixos e uma diminuição, agora a gente vai para a próxima carreira de diminuição, onde a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Mas aqui eu também utilizo aquela regra do círculo perfeito. Eu não quero que as diminuições se encontrem e deixe marcas aqui no trabalho. Então, eu vou começar, ó, fazendo 2, ó, vou fazer o primeiro, o segundo e já vou fazer uma diminuição. E aí, vou colocar o meu marcador. Cadê o meu marcador? Ó, vou colocar ele aqui no primeiro ponto feito. Então, se a sequência são 4 pontos baixos, eu fiz só metade, 2. E já diminuí. Agora sim, eu dou continuidade ao trabalho aqui, fazendo normalmente, tá? 4. 1. 2. 3 e 4. E faço uma diminuição. E vou aqui de novo, ó. 1, 2, 3 e 4 e faço mais uma diminuição. Reparem que a diminuição, eu sempre faço essa puxadinha aqui na primeira laçada que tá aqui na agulha, tá? Para os pontos ficarem mais fechadinhos. E vou de novo aqui, ó. 1. Opa, não pode ficar largo o ponto, não. 2, 3, 4. Desculpem o barulho, pessoal, mas eu quero gravar esse vídeo para vocês e durante a semana é difícil esse horário. 1, 2, 3. Bom, dei uma paradinha no vídeo, que tava muito barulho aqui das crianças, perdoem. Então, vamos continuar aqui, ó. 1. Não crianças que eu não tenho filhos, tá, pessoal? É aqui no meu condomínio que eu moro, que as crianças estão brincando, que é normal, né? Mas, como tava muito barulho, eu dei uma paradinha aqui, ó. Aí, fiz minha última sequência aqui de 4 pontos baixos e uma diminuição. E agora, olha o que sobrou aqui. Mais 2 pontinhos aqui pra gente fazer, que são aqueles 2 que nós não fizemos lá no início, né? Nós fizemos só metade pra quê? Se vocês repararem, as diminuições, elas não se encontram. E aí, não fica cicatriz aqui no trabalho, tá? Agora, nós vamos pro próximo ponto, próxima sequência aqui. E vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E uma diminuição. 1, 2, 3. E uma diminuição. Vocês viram que eu não coloquei o marcador lá, mas a gente sabe onde para, tá? Ó. Quer dizer, eu aqui, né? Se você quiser, coloque aí. 1,
2, 3. Estão ouvindo, pessoal? Perdoem aí o barulho, tá? Eu vou adiantar aqui, ó, para vocês não ficarem ouvindo muito barulho. Eu vou finalizar aqui os 3 pontos baixos e uma diminuição e já volto aqui. Cheguei aqui, ó, fiz a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição e olhem como tá ficando aqui o trabalho. Agora eu vou fazer mais uma carreira de diminuições, sendo que daquela regra do círculo perfeito, né? Eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, porém, como 2 é par, eu vou começar só com um ponto e já vou diminuir logo o próximo. Ó, faço 1, em seguida, já faço uma diminuição. Aí sim, vou colocar meu marcador aqui, tá? Nesse primeiro feito. E vou seguir agora fazendo normalmente 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, ó, 1, 2 e uma diminuição aqui. Opa. Bom, fui continuando aqui a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição e parei aqui no final para mostrar para vocês que faltou só um pontinho aqui para finalizar, que é aquele um pontinho lá do início que eu deixei de fazer, né? Eu fiz só um e diminuí logo e depois fiz a sequência de 2 e uma diminuição, tá? Opa, peraí que eu não quero que esse ponto fique largo. Então, atenção essa laçada aqui. Agora, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. E aí, eu aproveito para falar para vocês, ó, dei uma modelada aí no trabalho de vocês, ó. Se vocês repararem, olha como fica bonitinho aqui, ó. A gente não marca muito, ó, não se encontra. Tem umas marcações das diminuições, mas não são na mesma posição. Agora, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Então, vamos lá. Ó. Um ponto baixo e uma diminuição. Aí, eu já coloco meu marcador no primeiro ponto feito aqui sozinho, antes da diminuição. Primeiro ponto da carreira. Aí, vou de novo aqui no próximo e faço um ponto baixo. A dica que eu dou é aperte bem os pontinhos para não ficar buraquinhos, né? Se bem que aqui em cima a gente vai colocar as flores, tá? Ou vela, ou o que vocês desejarem aí colocar. Aqui no meu bolinho eu coloquei florzinhas. Lembrando que você pode fazer numa opção menor também, ou maior, né? Sim, é da mesma receita, só aumentando aí. Se alguém tiver em dificuldade, quiser fazer maior e tiver dúvida, só me escrever, tá? Me escrevam aí nos comentários. Que eu pensei que chaveirinho, um chaveirinho que eu fiz aqui de sorvetinho, não sei se você que tá assistindo esse vídeo já viu, se não, assista. É muito fofo. Muitas pessoas gostaram da ideia do chaveirinho, né? Fazer chaveirinho. E aí, como também comentaram muito, numa live que eu falei desse bolinho aqui, eu resolvi ensinar ele aqui para ter mais uma opção de chaveiro. E fofinho, né, gente? Que essas cores são delicadíssimas. Ó. E aí, agora, pessoal, a gente vai ter aqui um total, né, de 12 pontos, ó. E aí, é o momento que nós vamos fazer 6 diminuições seguidas aqui. Então, ó, ele fica bem retinho aqui, assim como ele ficou aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ele não fica estufadinho, por quê? Porque tem aquele plástico. Caso você queira fazer sem o plástico, aqui em cima, só embaixo, ou nem colocar nenhum dos dois lados, ele só vai ficar mais fofinho, mais altinho, tá? Então, agora vamos fazer aqui, ó, 6 diminuições seguidas. Eu costumo, nos meus trabalhos, vou dar uma dica pra vocês. Quando eu tenho 12 pontos assim, eu costumo fazer só 3 diminuições, aí eu fico com um total de 9. Eu acho o acabamento muito bonitinho com 9 aqui, tá? Mas eu vou fazer aqui 6 diminuições seguidas. E a gente vai ficar com 6.
vou fazer a primeira. A gente tá finalizando aqui, aí tem o plástico, então talvez você tenha só um pouquinho aí de que apoiar numa mesa, né? Pra conseguir fazer essa diminuição. Ó, soltou aqui, normal, acontece. Na realidade, eu indico você apoiar sempre, né, os seus trabalhos em uma mesa. Assim facilita aí a sua coluna, você não vai ter problemas sérios de coluna. E cuidado para não pegar, né, o mesmo fio aqui. Se você não fizer 6, fizer 5 também, não tem problema, tá? Vocês vão ver por que não tem problema. Porque a gente depois vai puxar esses fios aqui, ó. E não precisa ficar idêntico a esse aqui do outro lado. Você pode fazer ele ficar um pouquinho maior, até porque aqui, como eu falei, a gente vai colocar umas florezinhas. Bom, agora a gente tem os latidinhos aí de cachorro. Não sei se vocês estão ouvindo. Perdoem, pessoal. É que a vontade é tão grande de trazer vídeos, mas os barulhos às vezes acontecem o dia inteiro, fica difícil de gravar. E eu quero trazer vídeo pra vocês, tá? Bom, e aí agora, ó, nós vamos fazer a finalização aqui, ó. Tá? Que é pegar nas alcinhas da frente de cada pontinho aqui e passar o fio, ó. Cada pontinho tem as duas alças, né? Eu deixei um fio muito curtinho, não façam isso. Senão toda hora você vai ter que colocar aqui, mas tudo bem, não tem problema, eu não tô com pressa. Então, ó. Passamos aqui. E depois de passar pelos 6, ó, a gente puxa bem, cuidado para não arrebentar. Como essa agulha tem a ponta muito grossa, ó, ela pode abrir um buraquinho aqui. Então, eu vou pegar uma um pouquinho menor. Porque eu vou passar aqui por dentro do mesmo buraco aqui, ó, do anel. Ó. Eu vou passar a agulha porque eu vou sair com esse fio aqui. Numa outra parte, ó, do trabalho, tá? Ó. Aí, essa agulha é mais fininha. Pronto, ó. Puxo bem e olhem. Ai, dá vontade de morder. Bom, gente, assim tá ficando pronta a nossa tortinha aqui, ó. E aí, agora, nós vamos bordar aqui a boquinha e as bochechinhas. Se você quiser fazer cílios, fiquem à vontade, tá? E aí, eu vou bordar aqui pra aparecer, pra combinar com o olhinho também, ó. Eu vou bordar a boquinha na cor preta. Eu não falei pra vocês esse fio, mas utilizem um fio pretinho aí que você tenha. Caso o seu fio seja muito grosso, ó, eu tenho fio pra bordar, mas vamos supor que você só tenha aí o amigurumi e acha que vai ficar pesado aqui. A dica que eu dou, ó, abra no meio, não pegue só um fio muito fininho não, senão vai arrebentar. Abra aqui no meio, ó, tá? Opa, peraí que não foi no meio. Ó, tire só a metade do fio. Ó, e deixa um pouquinho mais fino, ó. Se quiser, pode até tirar mais um aqui também. Ó. Tá? Que aí fica mais delicadinho aqui. E você não precisa comprar um fio pra bordar. E aí, como é que nós fazemos aqui essa boquinha? Eu vou colocar preto pra ficar combinando aqui com os olhinhos, tá? Mas você pode colocar a cor que você quiser. Bom, e agora para bordar a boquinha aqui, ó, eu vou utilizar essa parte rosa, tá? Então, vamos lá. Ó, vou fazer uma boquinha bem pequenininha, bem discreta. Se vocês quiserem fazer maior, podem fazer maior. Cuidado só para sair com o fio aqui na mesma posição do outro. Ó, e assim tá zangadinho, né? A gente não quer o nosso bolo zangadinho. Depois a gente vai passar uma colinha aqui embaixo, tá? Então, a gente só faz esse pontinho aqui, ó. Essa costurinha aqui. E já tem um truque pra ficar sorridente.
Aí aqui, ó, uma dica para puxar esse nozinho para dentro e não ficar fazendo essa parte mais grossa aqui, ó. Eu faço isso, ó. Eu puxo aqui com a parte mais fina para dentro. Com a parte mais fina da agulha. Pode até demorar um pouquinho mais. Mas, ó, quando a gente puxa, não fica buracos no trabalho, tá? Se a gente ficar usando muito essa parte mais grossa aqui, danifica um pouquinho o trabalho. E aí, agora, uma gotinha de cola, uma gotinha mesmo, bem pouquinho. A gente vem aqui embaixo, ó, nessa direção. E cola aqui, ó. Deixa eu pegar um alfinetinho e mostrar pra vocês, ó. Eu pego um alfinete, puxo, né, pra baixo aqui a altura que eu quero. Ó. E coloco um alfinetinho aqui, ó. Peraí que esse alfinetinho tá torto. Deixa eu pegar um outro aqui que não esteja torto. Vou fazer as bochechinhas, tá? Outra dica, tá? Que eu não utilizei aqui, mas eu gosto de utilizar, ó. Quando a gente tá trabalhando com fio rosa, é bom a gente entrar aqui com ele, ó. Porque quando a gente finaliza, não aparece, tá? No trabalho. Por mais que a gente esconda bem no branco, né? É outro tom. Ó, nós vamos vir aqui bem perto do olhinho e vamos fazer só um tracinho aqui, ó. Aí, se você quiser uma bochechinha maior, pegue 1, 2 pontos, ó. Aí, vamos vir pro lado de cá. Ó. E aí, agora, vamos fazer o mesmo aqui. E vamos sair aqui, ó. Cuidado para sair no mesmo local aqui, ó. Abre um pouquinho o ponto. Ó. Ó, e essa eu peguei em 2 pontos, mas vocês podem reparar que ela parece um pouquinho menor, ó. Então, já que ela parece um pouco menor, eu vou refazer, tá? Pessoal, eu pulei um pontinho, vim um pontinho à frente, ó. O que que acontece? Às vezes tem trabalhos que tem aumentos, né, na carreira, ou o ponto tá mais apertadinho. Aí, de um lado, eu pulei aqui, ó, em 2. Nesse, eu tive que fazer em 3 para ficar na mesma proporção, ó. Aí, puxo um pouquinho, não muito, tá? E aí, amarro aqui, ó. E olha o bom da gente fazer isso aqui na parte rosa, ó, porque o fio é rosa. Ó, aí eu faço aquela dica, ó, de puxar o nozinho aqui por dentro, assim, ó. Normalmente vem logo na primeira vez que a gente puxa. Mas hoje, porque eu estou gravando, tentem aí vocês, depois me digam aqui nos comentários. Tá? Que eu normalmente faço assim, ó. Com essa parte mais fina aqui. Bom, bochechinhas bordadas. Bom, e agora na hora de fazer esse glacê aqui, eu tenho uma observação, tá? A maneira que a gente pega, a posição que a gente pega a peça, é que mostra a posição que vai ficar esse lado. Aqui eu quero que fique o lado avesso para cima para dar esse efeito aqui. Então, se eu quero o lado avesso, né, que ele fique o avesso para cima, então eu vou pegar a peça assim, ó, desse jeitinho, ó. O lado da frente vai ser esse aqui, que tá virado para mim, e o avesso vai ficar aqui para cima, ó. Gente, vou recomeçar aqui, ó. Já tinha começado a fazer, mas o vídeo não tinha ativado. Ou seja, vamos lá, ó. Fazer aqui um nozinho inicial. Aí aqui, ó, somente nessa alcinha que a gente deixou sem trabalhar aqui, ó, da parte de cima, nós vamos unir aqui, fazendo um ponto baixo. Tá? E aí, agora, nós vamos fazer aqui, ó, 2 meios pontos altos. Depois, a gente faz de novo um ponto baixo. Aí, vamos vir no próximo e fazemos um baixíssimo. Vamos no da frente, fazemos um ponto baixo. 2 meios pontos altos.
Um ponto baixo. Tudo no mesmo local, tá? Só agora que a gente pula pro da frente, faz um baixíssimo. E repetimos o processo aqui, ó. Um ponto baixo, 2 meios pontos altos, um ponto baixo. Opa! No próximo, a gente faz um baixíssimo. E vamos no próximo aqui, opa, começamos, né? Um ponto baixo, 2 meios pontos altos e um ponto baixo. Então, dentro de cada alcinha dessa aqui, a gente faz um baixo, 2 meios altos e um baixo. Pula para o seguinte, faz um baixíssimo. E depois repete, um baixo, 2 meios altos e um baixo no meio, na mesma alcinha, tá? Que aí, ó, fica esse efeito aqui, ó, que é o efeito do glacê. E aí, se o seu trabalho for maior, né, se você fizer esse bolo aqui maior, não trabalhe com meios pontos altos, trabalhe com pontos altos duplos, tá? Porque dependendo do tamanho da peça, a gente aumenta o ponto. Bom, cheguei aqui no final, ó, fiz a última sequência aqui, vou puxar o fio, ó, fiz a última sequência, tá vendo, ó, onde eu comecei e aqui, ó, onde eu terminei, tá? Ó, agora, eu vou unir esses dois aqui, ó, deixa eu pegar uma agulha de tapeçaria que é mais fácil. Ó, fiz aqui o último ponto baixo, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, no mesmo local onde eu comecei, ó. Tem um fio, tá vendo, ó? Eu venho aqui no mesmo ponto onde eu comecei. Insiro aqui, ó. Não vou fazer união com pontos aqui, ó. Por quê? Se eu fizer assim, ela não vai ficar com aquele fundinho aqui, ó, que eu quero. Então, eu vou vir aqui, ó, na mesma alcinha do ponto que a gente fez aquele, ó. Tá? E, ó, trago esse fio pra cá, ó. Cuidado que aqui tem aquele plástico, tá? Então, ó, no mesmo local que você entrou aqui, quando você for sair, ó, passamos pra lá. Aí, agora, esse fio aqui do início, ó, que nós iniciamos, a gente insere no mesmo local, ó. Só inserir a agulha primeiro porque o fio tá curtinho, ó. A gente vai unir ele lá ao outro. Quando tá curtinho assim, eu preencho primeiro, eu coloco primeiro a agulha aqui no trabalho, pra me facilitar. Ó. E trago pra cá. E agora, aquele fio lá da finalização aqui do meio, eu também levo pra lá. Ou seja, união dos fios aqui agora. Que aí a gente faz um acabamento só. Não sei vocês aí como fazem, eu costumo fazer o acabamento todo de uma vez só no final. Que às vezes se falta fio, eu tenho fio aqui, se sobra, depois eu amarro tudo junto, eu tenho menos trabalho. Bom, e aí aqui, ó, a princípio está quase prontinho aqui, ó. Eu fiz esse glacê menorzinho, a gente podia ter feito ele maiorzinho, mas eu acho que fica mais delicado assim, menor, ó. Tá? Fica mais fofinho. Agora, para fazer a rosinha, vocês podem fazer duas ou uma só, tá? Eu já fiz, adiantei uma aqui. Ó, já fiz uma rosinha aqui, a cor rosa mesmo. Porque aqui eu coloquei uma rosa e uma azul, ó. E aqui eu já adiantei a rosa. E aí, agora a gente pode fazer azul. Mas antes de fazer isso, eu vou costurar aqui, ó. Vamos fazer algumas correntinhas, ó, com o fio na cor que você escolher, tá? Deixa um pedacinho aqui pra costura. Ó. E vou fazer algumas correntes aqui pra fazer a alcinha do chaveiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou fazer umas 20. 16, 17, 18, 19, 20. Se você achar curta aí, você faz maior, tá?
Fiz 21 aqui. Aí deixo um outro pedacinho também. Ó. Por que que eu fiz isso? Porque agora nós vamos pegar aqui, ó, essa parte do chaveiro. E vamos passar essa corrente aqui por dentro. Ou melhor, este fio por dentro dessa corrente aqui. E por que que eu fiz uma correntinha? Além de dar acabamento, é melhor, é mais resistente que um fio, né? E aí aqui, ó, esse fio nós vamos amarrar aqui, tá? Por que que eu tô fazendo isso primeiro? Porque depois eu aproveito e faço o acabamento com a flor e já colo ali em cima. Fica mais fácil. E eu te aconselho a usar agulha fina aqui, ó. Aí, como que eu prendo pra ficar bem firme? Aí, você pode prender onde você quiser. Pode prender de ladinho aqui, pode prender aqui no meio, onde você quiser. Aqui embaixo, no meio aqui, ó, do glacê, tá? Do glacê não, do recheio. Ó, eu venho assim, ó. Aqui no meio do anel, ó. Entro lá no buraquinho do anel e saio aqui de lado. Ó, com uma das alças. Tá? A outra... eu não entro com as duas no mesmo local. Ó. A outra eu faço o inverso, ó. Eu já entro aqui no outro local próximo, né? Pra ficar um acabamento bonito, mas eu entro... aqui eu entrei no anel e saí aqui. Essa aqui eu vou entrar aqui e sair no anel, ó. Tá? Para que eles tenham movimentos diferentes aqui, ó. Aí, tá centralizadinho aqui no meio do anel. Aí, o que que eu faço agora, ó? Dou apenas um nó aqui. Isso porque eu vou fazer as flores aqui em cima. Senão, eu faria um outro tipo de acabamento. Me acompanhe aqui, eu faço vários tipos diferentes, tá? Esse aqui eu fiz um aparente. Aí, agora que eu sei que eu não vou precisar, ó, desses fios, eu vou amarrá-los aqui. Com cuidado para não repuxar o trabalho. Ó, só dou os nozinhos mesmo. E corto o excesso de fios aqui. Lembrando de guardar esses fios, pessoal. A gente reaproveita depois, tá? Ó, eu não gosto de fazer com essa ponta, mas como eu tô gravando e nenhuma das vezes que eu tentei antes sem entrou... então, tô tão habituada a fazer assim, ó. Puxo o nozinho por aqui. É que aqui ainda tem o plástico. Bom, entrou, ó. Tá? E aí, aqui, ó, tá quase prontinho. E aí, ó, como é que é fácil fazer essa florzinha? Você pode fazer maior ou menor, ó. Você vai pegar agora, eu vou pegar o fio azul, né, já que eu fiz a rosinha. Peguei o fio na cor que você quiser. Se você quiser fazer só uma, também pode. A escolha aí fica a seu critério, né? E nada de achar o ponto aqui do meu fio. Achei. Ó. Eu vou fazer umas 20 correntinhas aqui, ó. Ah, detalhe. Pra fazer esses acabamentos, né, pra ela ficar bem delicadinho, ó, eu fiz com uma agulha menor, número 2, tá? Não 2,5, como eu vinha tecendo antes. Então, pegue uma agulha menor aí. Se não, você pode fazer com a maior, tá? Mas faça menos corrente, pra não ficar tão bruta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Eu fiz 20 aqui porque eu tô fazendo com a agulha menor. Aí, eu vou vir aqui, ó, nessa próxima alcinha aqui. Cuidado que às vezes puxa o fio, né? E vou fazer 3 pontinhos aqui dentro, baixos. No próximo, eu vou fazer um baixíssimo. E no próximo, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E no próximo, um baixíssimo. E assim por todo o trabalho, ó. 3 pontos baixos numa alcinha só, um aumento triplo, né? E no seguinte, um baixíssimo. E no próximo, o aumento triplo de pontos baixos.
E assim a gente vai fazendo, ó, até o final. Chegando aqui no final, ó, fica assim, tá? Aí nós puxamos aqui, ó. Sabe aquele fiozinho lá do início do trabalho? A gente dá um nó aqui, tá? Nesse que nós finalizamos com aquele lá do início para fazer esse acabamento aqui, não ficar fiozinho. Eu dou, na realidade, um nó triplo aqui para não ter problema de desfiar, de soltar. Tá? Até desfiou aqui um pouquinho. E aí, eu corto esse excesso daquele lá do início. Ó. Aí, aqui, o que que eu faço agora? Faço uma voltinha aqui, ó. Algumas voltinhas. Ó. Tá? Aí depende se eu quero deixar mais aberto, mais fechado. E por que esse fio aqui? Porque agora a gente vai unir aqui costurando, ó. Ó. A gente só prende aqui, ó. Todas as carreiras juntas, já que a gente fez um caracolzinho aqui, ó. A gente vem aqui no iniciozinho, ó, dessa ponta, prende ela nas três, ó. Deixa eu aproximar um pouquinho mais. Ó, prendi aqui nessa primeira, bem na pontinha, e passo aqui pelas 3 voltas, ó, que eu dei. Aí, vejo se tá firme. Opa, aqui tá soltinho. Aí, prendo essa nessa, ó. Ó, aí vejo que ela já tá quase toda presinha, ó. Falta só uma parte aqui. A gente só faz um caracolzinho e prende aqui para que não solte, ó. Ó. E fica assim, tá? E aí, nós fazemos o mesmo aqui, ó. Com a rosinha. Mesmo processo, ó. Ó, giramos aqui. Essa parte de cima, bem giradinho, essa de baixo. Ó. E unimos aqui. Passamos o fio aqui, voltamos por aqui, ó. Que assim ela vai ficando firme, ó. Olha que fofurinha, gente. É muito delicado, né? Ó. Aí, vejo se tem alguma parte solta. Tem essa última aqui. E por que que a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses acabamentos? Primeiro, é um chaveiro, né? Então, se é um chaveiro, vai ter bastante movimento. Se vai ter movimento e você não prender bem, não fizer um bom acabamento, já começa a soltar. Aí, uma peça tão fofa que você demorou um tempinho para tecer, a hora do acabamento é muito importante. Só a cola não basta, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Eu não utilizo só cola. Ó. E assim ficam as 2 rosinhas aqui, tá? Aí, agora, além de colar, eu costuro elas aqui. Ó, pra ficar bem firme, tá? Vou vir aqui, ó. Ó, e prendo essa do lado de cá. E vou vir e prender a outra aqui, ó. E vou sair com o fio, ó, lá no mesmo local que eu saí o rosa. Por quê? Ó, eu vou amarrar os 2 aqui. Que é mais segurança. Além de colar, eu amarro. E dou vários nós. E se vocês quiserem, também pode fazer esse acabamento do glacê na parte de baixo, tá? Ó, a parte de baixo também tem aquele acabamento, né? Dá pra fazer, ó. Tem as alcinhas soltas aqui. Bom, aí a gente coloca aqui pra dentro. As crianças estão brincando, então tem um barulhinho. Desculpem, pessoal. E aí, agora, não é porque eu costurei que eu não vou colar.
Eu vou vir aqui, ó. Opa. Aí, olhem bem a direção aqui, que estão os olhinhos, pra gente colocar na mesma direção. E, ó, cola as duas aqui. Aí, se você quiser deixar com alfinetinho pra firmar bem, ó. Eu sempre deixo, tá? Alfinete é meu parceiro aqui no ateliê. Eu sempre deixo, porque eu gosto que a peça fique bem colada. Ó. E, assim, ó. Tá a nossa pecinha aqui. Aí, como eu vi que tá faltando aqui, ó, a pontinha da cola não ficou firme aqui na boquinha, eu vou colar aqui de novo, ó. Que eu quero sorridente, senão ela vai correr o risco de não ficar sorridente. Ó. Olhem, gente, que fofurinha, meu Deus! Eu fiz o glacêzinho menor também, não sei se vocês repararam. Como a peça aqui é maior, ó, eu fiz um glacê um pouco maior, tá? Aqui, como a peça é menor, eu fiz um glacê menorzinho, tá? Bom, e aí eu vou esperar secar e, ó, prontinho aqui. E aí, como eu falei pra vocês, vem agora, né, Jogo do Brasil, a gente pode fazer verde e amarelo aqui. Vem Natal, a gente pode fazer, sabe o motivo da rena? Fazer nessa cor aqui e fazer um pompom aqui, vermelhinho. Tem muitas ideias, tá? Chaveiro e crochê e amigurumi, assim, é muita criatividade. Você pode criar aí o que você quiser. Bom, e aí deixa eu só tirar aqui um minutinho esses alfinetes, depois eu vou deixar secar com alfinete, porque eu quero mostrar pra vocês a peça prontinha, ó, sem alfinetinhos, fundinho aqui, olhem que fofura. Me digam aí se vocês gostaram, o que vocês acharam, e se tiverem dúvida pra fazer a versão um pouquinho maior, né, me avisem. Tá ok? Deixem lá nos comentários o que vocês acharam. Pessoal, e quem não é inscrito, se gostou da minha aula, se gostou do meu método, a maneira que eu ensino, né? Deixem lá um recadinho, né? Deixem um comentário, deem o seu like, se inscrevam, tá bom? Bom, espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!